Chegou a hora. Coração à prova. Coração à prova total. Início de luta. É hora de decisão e decisão com emoção, você sabe, aqui na tela da Band. SFT, edição de número 33, vai conhecer o campeão dessa noite. Vale o título peso galo. Com as luvas azuis, o calção branco, Leonardo Bacal. Com o calção preto, luvas vermelhas, Fernando Ben-10, que já tenta trabalhar a combinação jab direto. Como vale cinturão, são 5 rounds de 5 minutos. Será que teremos uma árdua e longa batalha? Ou será que teremos um duelo dos mais rápidos? Vamos acompanhar. Ben-10 já começa partindo para cima. Golpes sempre conectados ali em linha reta. Solta agora o jab. Por enquanto o Bacal só acompanhando. De novo o Ben-10 partindo para cima. Tenta agora acreditar na sua trocação. A pronta resposta. Buscou o cruzado e na sequência o direto de direita. Tenta de novo o Fernando Ben-10. Começa bastante agressivo o lutador mineiro para cima do lutador paulista. Se a gente for analisar a postura do Ben-10 ainda no primeiro round, sendo que é uma luta de 5 rounds valendo cinturão, veio para definir, Ivan, não veio para levar por pontos, não. Bastante agressivo, bastante dominante. Bom chute baixo do Bacal. O Superman Punch na sequência, o chute baixo desequilibrando o Fernando Ben-10. Pela primeira vez na luta, o duelo vai pro chão. E aí era tudo que o Bacal queria, ele vai bem demais no chão, tem uma guilhotina perigosíssima. Tem mais de 3 minutos e meio para trabalhar seu jiu-jitsu. Hashtag SFT na Band, você acompanhando conosco, participando pelo Twitter. Para você, quem leva o título? Leonardo Bacal ou Fernando Ben-10? O Bacal tá ali dentro da guarda do Ben-10. Ben-10 trava a movimentação ali com o braço direito. Braço direito do Bacal travado, veja aí, ó. Bem travado o braço direito do Bacal. Fecha ali a guarda. Fechando praticamente o triângulo, agora tentou mudar a pegada, agora volta de novo. Será que ele vai tentar ali uma explosão? Tá travando nesse momento a movimentação do Bacal. Almendra ali, próximo, só de olho. Aí o Ben-10 ali tentando ir para uma americana ali no braço esquerdo do Bacal. O Bacal aí já vendo a maldade, tá protegendo bem aquele braço, tá trabalhando ali uma americana, Ivan. Vai com tudo, hein? Veja como ele laça o braço esquerdo. Ali... Puxa, olha só, tá tentando a americana. Tá fazendo a defesa correta ali, segurando na própria perna o Bacal, mas olha aí, ó. Ele vai tentando. Ele não desgruda do braço do Bacal. O Ben-10 tá mostrando um jiu-jitsu muito agressivo mesmo por baixo. Mas o Bacal girou bem, hein? Foi nas costas, até de maneira um pouquinho afobada, mas se saiu muito bem o Bacal. A verdade é que os dois são craques na luta de solo. Tivemos aí uma bela movimentação. E agora o Bacal insiste aí na cinturada. Pegou na linha de cintura, deu ali um rodo, um rapapé ali no pé esquerdo do Ben-10. A briga ali é tentar passar os ganchos, né? Para ver se ele consegue pelo menos mochilar o Ben-10. Bom momento do Bacal, que se sente bem nessa luta agarrada. Aí a joelhada conectada na parte de trás da coxa. Tenta de novo ali passar o rodo, passar ali a rasteira ali, passar a vassourinha ali para tentar derrubar. Fez o giro, conseguiu se livrar o Ben-10 na curta distância, busca o cruzado de direita. O Ben-10 foi muito bem, girou na hora certa, ficando de frente, se livrando ali daquela pegada pelas costas. Luta bem movimentada, Ivan Bruno. Aí trabalha ali as joelhadas na curta distância. Se livra bem o Bacal. Tentou levantar. Será que ele queria um soufflé ali? Ali ele tentou uma queda bem defendida pelo Ben-10. Agora, tudo isso ainda no primeiro round, hein? 1 minuto e 15 para o final. Trabalha ali o low kick. Perto ali da articulação do joelho. O Ben-10 trabalha de novo ali. Parece que não, mas esses golpes, quando são trabalhados em muito volume, começam a tirar bastante da movimentação. Você perde o apoio, perde a base fixa, porque você começa a sentir muito o joelho. Aí o Ben-10 de novo partiu para cima. Bacal tentou no double leg, se livra da queda. Fernando Ben-10. Agora ele começa a pressionar novamente na grade. O Leonardo Bacal vai pro single, hein? Que disposição dos dois, hein, Ivan? Quero ver segurar essa toada 5 rounds. Esse é que é o problema. Por enquanto é o primeiro round, tá todo mundo dando o máximo de si. Bela queda colocada, mas caiu sentado o Bacal. O Bacal vai tentar fazer o wall walk. O wall walk é quando ele cola ali na grade com as costas, mas não conseguiu. O Ben-10 conseguiu se livrar. Rodden Pound afiado mais prontamente. O Bacal já gira e já fica por cima. O wall walk, como eu destacava, é a tentativa de fuga colado na grade. Então você apoia as costas na grade, faz a movimentação subindo para tentar se livrar ali, tentar
de novo estabilizar a posição em pé. Então você faz ali com a ajuda das costas do quadril, posicionados colado à grade, o walk. Boa esquerda curta do Bocal. Deixou uma cotovelada ali na saída. Que primeiro round, Ivan. Detalhe do detalhe pro Ben 10. Se o Vini viu de outra forma, não seria nenhum absurdo. Exatamente, eu vi pro Leonardo dessa vez, mas realmente muito parelho, difícil de pontuar, mas acho que principalmente as cotoveladas ali na saída dos dois clinches, né, foram bem contundentes, o controle ali por cima, apesar da agressividade do Ben 10, né, mas eu acho que o round foi pro Bocal aí. Vamos para o início do segundo round. Você acompanhando junto com a gente na tela da Band, luvas azuis, calção branco para o Bocal, luvas vermelhas, calção preto para o Ben 10. Vale a disputa, vale o título, você ligado junto conosco na tela da Band em todo o Brasil. Buscando ali o chute alto. Ali o Ben 10, trabalha a combinação de jab direto, sai do raio de ação um pouquinho. Ali o Bocal. Low kick do Bocal. Já passaram os 30 primeiros segundos. Expectativa de 5 rounds de 5 minutos. Aí tenta trabalhar ali a esquerda, curta o Ben 10. De novo ali os jabs. Bocal já prontinho ali para buscar o cruzado no contragolpe. Aí de novo, jabs curtinhos de esquerda colocados, tenta o chute alto, sai do raio de ação ali o Bocal. Tenta ali o chute, foi bem bloqueado pelo Ben 10. Ben 10 já pega, trava a movimentação, já vai tentar partir para as costas. O tipo da luta que qualquer erro pode ser fatal. Você vê ali que qualquer descuido custa caro. E agora, bom momento do Ben 10, que me dá a sensação que voltou um pouquinho mais inteiro para esse segundo round. Acho que o Bocal fez muita força no primeiro, voltou meio desgastado. Veja como ele vai tentando ali passar o gancho. Agora é a vez do Bocal. Tentar o double leg, buscar colocar a luta para baixo. Ben 10 busca se defender, abre a base para evitar ser quedado. Essa é a estratégia quando você não quer ir ao chão. Colado ali na grade, base aberta. Trabalha a joelhada ali o Bocal para justamente tentar desestabilizar a base. Virou o Ben 10, joelhada, se livra da pressão colocada pelo Bocal. Você vê que são dois atletas que vieram muito bem condicionados, completos, rodados, experientes. Que luta, que luta. Digna de main event do SFT. Aí o Ben 10 medindo a distância ali com o jab. Boa direita, hein? Boa direita do Ben 10, entrando em cheio no rosto do Bocal. Tentou caçar ali o Bocal, passou no vazio. Ben 10 de novo, olha, 2, 3 golpes, hein? Entrando em linha reta ali, as conexões colocadas, os golpes na sequência conectados pelo Ben 10. De novo ali, trabalho direto de direita. Low kick, varia com chute alto. Um round bem mais claro dessa vez, né? Um round totalmente pro Ben 10, pelo menos por enquanto. Menos de 2:20. Entramos na metade final deste segundo round. Ele pega, laça a cintura. Bocal tá ali, abre a base, tenta evitar a queda, passa um gancho. Segue ali nas costas o Fernando Ben 10. Fica agora meio de lado para tentar passar o primeiro gancho ali com aquela perna direita até uma joelhada. Volta de novo a posição de costas. Aí pegou, deu-lhe um chute para tentar colocar a queda, bateu e voltou o Bocal. Agora trabalha ali os golpes curtos. Bocal tenta partir para o single leg, para pegar ali na perna. Não deixa, aí vira a guerra de esgrima. Nossa, escorregou o Ben 10. E teve sorte porque o Bocal não teve nem tempo de reação. 1 minuto e 30. Será que essa luta vai para o final? Os dois colocando muita intensidade. Ben 10, solta o jab curtinho. Perfeito, Ivan. Os dois botando muita intensidade, acelerando demais nesses dois primeiros rounds. Aí o condicionamento físico vai ser... Entrou bem um 2. Entrou bem um 2. Soltou cruzado. Bocal consegue se desvencilhar no momento. Ben 10 parte. Entra à esquerda. Sem muita potência, mas acabou conectando. Ben 10 vai pra cima. Encurtou de novo, entrou à esquerda. De novo entra à esquerda. Bocal tentou provocar a queda, não conseguiu. 50 segundos. Bocal tira ali da cartola um chute giratório. Passa no vazio. Já sangramento no rosto do Bocal. Ben 10 de novo, mede ali com o jab. Trabalha o low kick, boa esquerda do Bocal. No tempo exato, contra golpe perfeito, Ivan. Aí os jabzinhos
do Ben 10, outra vez para a mídia distância, entrou à direita, Uou, entrou à sentiu, direita, hein? sentiu o Bacau, ele foi meio zonzo buscar a perna, o Ben 10 trabalha, no ground pound é firme, vem para a cotovelada, atrapalha duro, grande momento da luta para o Ben 10, 15 segundos, vai trabalhando, solta a direita, resiste o Bacau, cotovelada, atrapalha o ground pound firme, um round completamente dominante de Ben 10. Ó, foi na Ele tenta americana no ataque, pé, hein? vai para a americana no pé, salvo literalmente pelo gol! Pound no final quase acabou com a luta, né? Então, por conta dessa quase fim de luta, né? Dá pra considerar aí um 10-8. E o condicionamento físico deles é o que vai determinar, né? 3 rounds pela frente e os dois já estão bem desgastados. Início do terceiro round, a grande decisão. A luta principal dessa noite de SFT. Fernando Ben 10 coloca a luta pra baixo. Coloca a luta pra baixo, daqui a pouquinho a gente traz o cronômetro pra você. Solta a cotovelada aí na tela. Já desconta aí uns 10, 15 segundos porque o relógio já andou. Foi muito inteligente o Ben 10, porque ele mudou a estratégia. Já logo no início do round, já mudou o nível, fez a entrada de double leg, conseguiu a queda. Então ele acaba confundindo um pouco o Bacau, que estava preparado para mais um round de trocação. Está começando a ficar senhor da luta o Ben 10. 4 minutos e 30, menos de 4:30 já para a final desse terceiro round. Apenas os primeiros instantes, os primeiros movimentos deste terceiro round. Você ligado junto com a gente ao SFT na tela da Band ao vivo. Para todo o Brasil. Trabalha ali. De baixo para cima ali o Bacau. Fernando Ben 10 está dentro da guarda do Bacau. Trabalha a movimentação. Solta bem a esquerda no ground and pound. Outra vez a esquerda firme. Colocada pelo Ben 10. Situação delicada para o Bacau, assim como foi no segundo round. Outra vez a esquerda. Sempre vai achando possibilidade de encaixar e conectar golpes limpos. O Fernando Ben 10. Estava meio de lado, não sei se foi uma boa escolha do Bacau não, hein? Não sei se foi uma boa escolha do Bacau, porque ficou meio de lado. Pode virar um prato cheio ali pro Ben 10. O Bacau está tentando botar as costas na grade, né? Vai usando ali a perna direita como escudo. Agora vamos ver se ele consegue botar ali o pé no quadril do Ben 10 para tentar empurrar. É o que ele está tentando fazer, mas olha como o projeto quadril para frente o Ben 10. Quem está por baixo sente muita pressão ali, Ivan. Veja ali, ó, como ele vai tentar torear a perna. O Bacau consegue se levantar rapidamente, consegue se recuperar. 3 minutos e 15. Terceiro round começando também com o domínio do Ben 10. Projeta ali meio que na base da força a queda. Bate, os dois viram. Tenta estabilizar a posição Ben 10. O Ben 10 está aí de guarda passada, começa a dominar. 100 quilos, hein? Começa a dominar a luta de solo, Ivan. Na verdade, a meia guarda agora sim, estabilizou nos 100 quilos. E foi para o norte e sul. Voltou de novo para os 100 quilos. E dá a impressão que ele ia tentar estabilizar na norte e sul, voltou para os 100 quilos. 2,49. Quando a gente fala 100 quilos, é esse peito por peito aí, ó. Colado, ó. Tenta ali cambalhotar, não consegue girar o Bacau. O Bacau tentou sair ali na marra. Talvez... Repôs pelo menos uma meia guarda, né, Romário? Não, já melhorou, né? Tá ruim agora, mas antes estava pior. Exatamente, bem pior. Vini Tavares. O Bacau tá bem mais desgastado, né? Já tá ficando mais evidente. E por baixo ainda acaba complicando, né? Ele tem que se preocupar com o ground and pound, tem que tentar travar o quadril ali do Fernando. Então tá complicada a situação pro Bacau. Agora foi pro norte e sul, mas tá meio de lado o Bacau. Tenta estabilizar a posição de novo ali o Ben 10. Volta pro 100 quilos, tá meio de lado ainda. Olha aí, vendo como ele tenta colocar o quadril ali de lado. O Bacau. Vou te falar que dava pro Ben 10 até ir pra uma montada ali. Mas é escorregadio o Bacau. Que giro do Bacau e que esquerda curtinha do Bacau. Menos de 2 minutos para o final do terceiro round. Aí o Bacau tá vivo na luta, hein? E agora tem que partir com tudo para cima, porque os dois rounds, num domínio total até aqui, são do Ben 10. A única dúvida fica para o primeiro. Solta o jab de esquerda ali o Ben 10. 1 minuto e 30 para o final do terceiro round. Previsão é de 5 rounds de 5 minutos. Adrenalina a milhão. Coração à prova para você. Aí tentou partir para cima o Bacau. Consegue ali laçar mais uma vez ali o Ben 10, travar a movimentação do Bacau. Quando o Bacau buscava trabalhar a direita, buscava ali trabalhar a movimentação,
Foi muito inteligente o Ben 10. Já passa um ganchinho ali. Gancho ali da perna direita, desiste. De novo ele tenta de chute no calcanhar para projetar a queda. E agora vai na base da força mesmo, não vai na técnica, vai na raça. Você vê que ele se pendura ali no bocal, fazendo o bocal se desgastar. Tá ali cinturado nas costas do bocal, faltando aí 35 segundos para o final do terceiro round. Vai desgastando o bocal nesse momento, Ben 10. Ele foi rapidamente ali para colocar 3 apoios, porque poderia valer uma joelhada ali. Passou de novo o gancho. É que como bem destacou o Romão, o bocal ensaboado, né? Também 10. Ainda mais nesse nível, Ivan. Nada decidido, não dá para subestimar o bocal. Não dá nem para piscar. Se você piscou, pode correr o risco de perder um golpe. Início do quarto e penúltimo round. É luta que vale cinturão, é toda emoção da disputa que vale decisão. Aí trabalhou ajoelhado no clinch, tentou soltar o cruzado ali de direito o bocal. Busca ali a direita, curta o bocal. Ben 10 ali mantendo a curta distância. Vamos conferir ali o corner vermelho. Corner do Fernando Ben 10 na tela da Band para você, no pezinho direito da sua tela. Você vê a orientação ali de uma das integrantes do corner do time do Ben 10. Vamos para o corner azul. Corner azul, corner do time do Leonardo Boacal. Daqui a pouquinho a gente traz para você o corner azul. Trabalha no kick o Fernando Ben 10. Os dois ali no cage, se estudando no centro do cage. Agora a luta diminui um pouquinho o ritmo. Aí trabalha o cruzado curto, conectando bem ali na sequência o Boacal. Eles aceleraram demais nos 3 rounds anteriores. Então agora o Ben 10, que na minha visão voltou até um pouco mais desgastado que o Boacal nesse round. Tá respirando com a boca aberta ali, até a movimentação parece um pouco com gás menor. O Boacal também luta com a boca aberta, mas me parece um pouco mais inteiro, Romano. O Ben 10 fez mais força no round anterior que o Boacal. Você ficar por cima, você gasta mais energia do que ficar por baixo na luta de chão. Agora o Boacal deveria aproveitar esse momento do cansaço do Ben 10 para correr atrás do prejuízo, porque o Ben 10 está se recuperando. É um atleta de alta performance, então você dá 2 minutinhos para ele recupera o gás. Aí solta ali o jabzinho de esquerda, o Boacal. Fernando Ben 10 fez a aproximação, entrou à direita. Ben 10 vai para cima, esquerda curta. Mais uma vez aproxima-se. Trabalha a direita, esquerda entrou ali na altura do peito. Mais uma vez os golpes conectados, mas sem muita potência. Tenta o cruzado, entrou à esquerda, responde o Boacal. Ben 10 de curta distância. Fez um movimento ali de esquiva de um lado para o outro, de um lado para o outro do Boacal. Só ficou olhando o Ben 10, jab direto agora do Ben 10. Buscou cruzar o Boacal, 2 minutos e 40. Buscou a joelhada ali no clinch, não conseguiu conectar. Trabalha de novo a curta distância, o Boacal tá baixando muito a cabeça, hein? Soltou a esquerda ali, curta o Ben 10. Já vi ali um corte no supercílio direito do Boacal. Inclusive já até passou mão ali para tirar o sangue. Bom momento do Ben 10 na trocação. Tenta trabalhar o chute alto do Boacal. Solta outra vez a esquerda curta ali o Ben 10. Trabalha o low kick na sequência, Fernando Ben 10. Vive um momento delicado o Boacal. Por enquanto o quarto round também de domínio até aqui do Ben 10. Boacal confiando muito nesse movimento de cabeça, né? Desde o início da luta, e ele recebeu muitos golpes por conta disso, né? Confiando muito que ele vai tirar a cabeça, não usando a mão para bloquear os golpes, e acabou engolindo muitos golpes. Esse movimento, né? O pêndulo do boxe, ele é muito eficiente, mas no MMA tem ajoelhada, né? Então tem que ficar muito atento. É que o Ben 10 ainda não marcou esse pêndulo aí, mas pode surpreender com a ajoelhada. Mas conseguiu conectar alguns golpes muito importantes com direto ou com cruzado, né? Que aí o Boacal não está entendendo que ele está se tornando um alvo fácil nesse pêndulo que o Romano destacou, nessa movimentação de cabeça que o Vini ressaltou. 1 minuto e 30, tentou trabalhar cruzado, agora busca partir para as pernas. Na verdade ele pintou com o cruzado e na sequência do movimento ele tentou buscar o double leg. Não foi suficiente. 1 minuto e 15 para o final. Outra vez busca o cruzadinho de esquerda, curta ali o Boacal. Vamos entrar aí no último minuto desse quarto round. O Boacal tentou outra vez o cruzado, sai bem ali do raio de ação, até com certa facilidade o Ben 10. Último minuto deste quarto round, é decisão. Vale cinturão, galera, e você acompanhando ao vivo nessa noite de sábado, já início de domingo na tela da Band. 1h21 de domingo.
Bocal não consegue achar distância com as mãos, poderia trabalhar mais os low kicks, né? Os chutes baixos ali na perna da frente do Ben 10. Olha a queda no double leg colocada pelo Ben 10. Bateu e voltou já prontamente o Bocal. Essa é aquela queda tática, né? Faltando aí poucos segundos para o final do round, que é para convencer os juízes laterais que ele venceu esse round. Então a intenção é quedar e terminar por cima. Mas, como você bem disse, ele bateu e voltou, não aceitou a queda. 20 segundos finais. Protege-se ali de uma tentativa de golpe com a mão direita. Ben 10 projeta a queda. Bocal trava ali o joelho do Ben 10. O Ben 10 vai tentar buscar as costas. São poucos segundos, não sei se vai dar tempo. Vai terminar o penúltimo round. Termina o penúltimo round. Nos atletas, certamente esse quinto e último round vai ser eletrizante, Ivan. Vamos ao último e decisivo round. Por enquanto, na visão de Roman Laurito, do nosso convidado Vini Tavares. Domínio de Ben 10 até aqui. Para o Roman, vitória nos 4 rounds do Ben 10. Para o Vini, vitória por 3-1. Para o Bocal não tem outro jeito. É partir ou partir para cima. Olha, não há negociação. Ele tentou ali uma guilhotina meio com um triângulo, mas tinha que prender um dos braços. Estava só o pescoço e não deu certo. Nossa, agora foi no desespero. O Bocal tentou o chute alto. Passou completamente no vazio. Claramente o Bocal foi alertado então pelos seus corners, né? Que está em desvantagem. Tem que ir pro tudo ou nada, Ivan. Deixa eu só corrigir. O relógio começou com 3 minutos. Na verdade são 5, tá, gente? São 5 rounds e 5 minutos. Então, esses dois aí adicionam mais 2. São 4 e 10. Aí você vê o Bocal ali dominando o centro do cage. Precisa partir para cima. Não há negociação para o Bocal. É vencer ou vencer. Veja como mede ali a distância. Tenta soltar ali à direita o Ben 10. Vamos acreditar! Busca ali o jabzinho curto de esquerda. Nesse momento o Ben 10 inteligente sabe que a luta está com ele. Tem que jogar pelo regulamento. Quem tem que partir para cima agora é o Bocal. Quem tem que tentar uma virada agora é o Bocal. Por isso até o Ben 10 fica mais fixo. Trabalha golpes mais pontuais. Busca um 2, até porque também se desgasta muito fisicamente. E como já tem essa ampla vantagem, deve ter sido orientado pelo seu corner para começar a jogar com essa história. Aí você vê a movimentação. Tenta soltar ali à esquerda. 3 minutos e 10 para o final dessa luta. É você acompanhando na Band em todo o Brasil. É a grande disputa, a luta principal. Ben 10 outra vez busca o jabzinho. E mesmo com o ritmo diminuindo, é ele que consegue conectar os golpes mais contundentes. Por quê? Porque o Bocal já fica claramente ali com uma guarda até meio frouxa no seu trabalho. Ele não consegue estabilizar uma guarda alta. Veja como vai para cima o Ben 10. Só tem uma mão do Bocal protegendo o rosto dele. Não consegue subir a guarda. Tá muito cansado o Bocal. O Ben 10 chegou mais inteiro nesse quinto round. E mesmo com a vantagem, ele tá pressionando. Pode definir. Chegamos à metade. Agora vamos à última metade da luta. Últimos 2 minutos e 30. Tentou avançar. Saiu do raio de ação. No instante exato saiu o Ben 10. Ben 10 falou que não com a cabeça, deixando claro que não sentiu. Foi um desequilíbrio, que tá tudo certo com ele. Buscou ali à esquerda o Bocal. 2 minutos e 5. Boa combinação do Ben 10. Jab direto e cruzado. Trabalhando bem ali, 1, 2, 3. Na sequência, o low kick, o chute baixo. Tenta buscar o cruzado. Responde o Ben 10, cruzado e direto. Bocal vai nas pernas. Tenta agora a cintura. Gira o Ben 10. Ben 10 volta a colocar ali o Bocal colado na grade. 1 minuto e 40 para o final dessa luta. É a Band trazendo para você ao vivo. Direto de São Paulo, direto do Clube Atlético Juventus, essa grande decisão vale cinturão, vale o cinturão do peso galo. Trava a luta ali o Ben 10, tentou o single leg, desistiu da pegada. E o Ben 10 agora inteligentemente, né, vai dando uma abafa na grade para cima do Bocal. Faltando aí pouco mais de 1 minuto. Vai fazendo uma luta um pouco mais comedida, mas agora, ó, o Bocal, esse último minuto o bicho vai pegar, Ivan. Último minuto! Último minuto! Minuto final dessa luta!
Minuto final da disputa de cinturão. Olha esse pescocinho aí dando sopa. Ele tenta um ataque ali no final, o Boacal só um milagre, salva o Boacal. Será que esse milagre pode ser uma finalização? Caiu no triângulo de mão, Ivan. 40 segundos, tenta o triângulo de mão. Ben 10 se defende. 34 segundos indo para o final. Eu acho que tá pegando aí a posição, hein? Situação complicada pro Ben 10, tem que aguentar esses 25 segundos finais. Se tiver encaixado... Ah, saiu! Meu Deus do céu, misericórdia, Ivan Bruno, que luta. Libera o pescoço e agora pode garantir o título para o Ben 10. Tá por cima, tá na montada, 10 segundos. Pro torcedor mineiro agora é questão de tempo. Boacal desesperado tenta sair de baixo, mas não há mais condições. Fim de papo, fim de luta. Escorregou a Fim de virada. um duelo dos mais incríveis. Senhoras e senhores, após 5 rounds de 5 minutos, os juízes pontuaram 50-45, 49-46 e 49-46, declarando o vencedor por decisão unânime e agora campeão da categoria peso galo, que receberá o cinturão das mãos do presidente David Hudson, Fernando Ben 10. Mais um título importante para a sua carreira, ou o mais importante de sua história. Fernando Ben 10 Lourenço, de 27 anos, de Belo Horizonte, do estado de Minas. Esse é só o começo, vamos com tudo. É só o começo, vamos com tudo e vai com tudo com o cinturão. Fernando Ben 10 é o novo campeão do peso galo do SFT. Romano Aurito, rapidinho antes da Mirelli. Sensacional, venceu e convenceu, mais um grande cinturão para sua carreira. Ele que já era detentor de cinturão de outras organizações, agora sagra-se no topo da pirâmide aqui do SFT, Ivan Bruno. Vamos agora ao cage. Ela está ao lado do novo campeão, Mirelli Mosquela. Que luta, gente, digna de uma disputa de cinturão. Fernando tava com a faca nos dentes. A impressão, você chegou tão agressivo que parecia que você queria definir essa luta assim no primeiro round. Como eu falei, eu vim pra definir a luta no primeiro round, mas eu tenho que dar um mérito ao meu adversário. Trabalhei bons golpes nele, golpes duros, mas ele absorveu, foi guerreiro. Parabéns para ele pela guerra que nós fizemos aqui hoje. Queria agradecer a Deus, agradecer a todos os meus patrocinadores que fizeram isso acontecer, agradecer ao SFT, agradecer a minha família, agradecer meus treinadores por isso aí. Esse show não é só meu, esse show é para vocês. Cara, o que foi ali no segundo round também, né? Quase aquela, né? Foi definido, mas salvo pelo gongo aí. Mas você tava, cara, de parabéns, lutou muito. Quem acompanhou a gente na Band ao vivaço percebeu que foi luta de gente grande, um condicionamento físico absurdo também, hein, Fernando? Parabéns. Esse é o meu diferencial, é o que eu faço. Minha preparação é intensa, meus treinos são intensos, então eu sempre faço a luta ficar bem movimentada, bem agitada, e faço sempre isso em todas as minhas lutas para que meus adversários ficam perdidos e que eu venha sair vitorioso.